Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler hoje o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 18 a 25. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: Vá a tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Eles, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Muito bem. Nós temos aqui a narrativa de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Pedro, em uma de suas missões, encontra um certo Simão, o mago, que se fazia crer um grande personagem para a população. As pessoas tinham nele um guru. E quando ele viu que Pedro orando, pondo as mãos sobre as pessoas, vinha o Espírito Santo, ou seja, quando ele realizava o sacramento do crisma, e então Simão foi e ofereceu dinheiro a Pedro para que também ele recebesse esse dom, ou que ele ensinasse o truque, já que ele era mágico, ele vivia de truques. Então Simão Pedro diz: você não tem parte nesse ministério, seu coração é perverso, cheio de maldade e fel, o demônio cegou-lhe o entendimento. Esta prática de alcançar cargos eclesiásticos por meio de pagamento ficou conhecido como simonia na história da igreja. Então, quando se fala simonia, diz respeito a pessoas que adquiriram cargos eclesiásticos mediante pagamento. Esta é uma prática que o demônio estimulou em seus vasos no joio dentro da igreja e que tem pervertido a fé cristã. Nós podemos ver essa prática em todos os segmentos cristãos. No protestantismo, existe a prática das pessoas se autoproclamarem um grande personagem, um apóstolo, um bispo. Então, as pessoas se autoproclamam e vão atrás de dinheiro para isto, nesse caso, porque passando como um grande personagem, pedem ofertas. Nas igrejas romanas e ortodoxas, existem pessoas que vão oferecer dinheiro a um bispo para que lhes ordene padre, ou lhe faça bispo. Aqui no Ocidente, a predominância da Igreja Católica Romana. Então vocês olhem nas redes sociais que tem muitas igrejolas, desculpa a expressão, estou nome igrejolas, e de pessoas, dom fulano de tal, igreja não sei das quantas, e igreja episcopal renovada, estou dando um título fictício, igreja católica dos últimos dias. Então, igreja católica velho como é a palavra agora, como escopo, veterocatólica, que nenhuma delas é veterocatólica, tudo é mentira aqui. E igreja ortodoxa da diáspora, não sei o que, e tantos outros nomes que as pessoas vão e colocam por o Estado ser laico. Então a pessoa cria um CNPJ, bota o nome de uma igreja histórica, e até mesmo vão encontrar os bispos venais, os bispos que se deixam corromper, e lhes dão títulos. Aí eles pegam nos seus sites ou nas suas páginas das redes sociais e colocam a bula de um bispo, declarando que foi ordenado ou que não sei o que, o concílio. Bom,
Esta prática é chamada de simonia. Naturalmente que eu vejo algumas postagens perguntando como podemos nos proteger disso e pessoas querendo revoltadas de tudo isso. Não tem proteção. Jesus Cristo contou a parábola dizendo, respondendo a uma pergunta dos discípulos, dizendo: se plantaste a boa semente, como nasceu o joio? Na parábola então diz que o dono do campo diz que um inimigo veio e semeou enquanto vocês dormiam. Mas é necessário que o joio e o trigo cresçam juntos. E quando chegar na consumação dos séculos, então Deus enviará os seus anjos e recolherá primeiro o trigo no seu celeiro. E o joio ele queimará com fogo inextinguível. Então, neste presente século, neste presente momento, os que são trigo precisam crescer juntos com o joio e ter paciência. E apenas como podemos distinguir o joio e o trigo? Como Cristo disse, pelos seus frutos os conhecereis. Esta prática de simonia, ela vem sendo perpetuada ao longo dos séculos. Mas interessante não é apenas denunciar esta prática, mas entender qual o seu nascedouro, qual a sua fonte, a gênesis, em que útero ela é formada. Ela nasce no útero do nosso orgulho, do nosso desejo de ser um grande personagem. Isso, do nosso desejo de querer ser alguma coisa. E todos nós estamos, então, sujeitos a estas tentações. E por isso é preciso vigilância, porque senão caímos nela. São Paulo diz: ninguém pense de si mais do que convém, pense com moderação. E ainda mais, e considerai uns aos outros superior a si mesmo. Este é um exercício espiritual para que a gente escape desta armadilha. Porque todo mundo deseja alguma coisa. Se você olhar na fala nas igrejas, as pessoas dizem: Deus tem um grande plano para mim. Todo mundo pensa em coisas portentosas, em que Deus tem um futuro brilhante. Todo mundo deseja ser alguma coisa grande. Então, vejam só, no espiritismo mesmo, as pessoas são atraídas ao espiritismo porque dizem que outra encarnação foram Bezerra de Menezes, que são espíritas, um grande propagador da doutrina espírita. Uns vão dizer que foram Napoleão, outros foram imperadores, rainhas, pessoas nobres, gente de destaque, personagens vultuosos da história. E todo mundo alcançado com essas coisas. Nas igrejas cristãs, é com a promessa, a ideia de que ele é um personagem especial para Deus e que ele tem para Deus uma grande estima. Ora, quanta besteira! Isto é o sono, o torpor que toma conta de nós. E é aí que vem o maligno e semeia o joio. Como Cristo disse. A santa tradição da Igreja Ortodoxa reserva as quartas-feiras para um jejum. E um jejum que é um jejum, uma disciplina para combater essa paixão que é identificado, porque na quarta-feira quem teve essa paixão foi Judas. É o chamado jejum de Judas. Porque na quarta-feira Judas vende Cristo por 30 moedas de prata. E a gente pensa que só Judas é capaz disso. Quantas vezes negociamos o Cristo pelos nossos interesses? Ou seja, somos mentirosos, mentimos para os outros e para nós mesmos. E exatamente, muitos ególatras. Porque fazemos de Cristo um ídolo. Quando é que fazemos de Cristo um ídolo? Quando ele não é um fim, mas apenas um meio. Temos Cristo para alcançar certas coisas. Usamos Cristo para galgar determinadas posições. Usamos Cristo para termos determinado reconhecimento. Ora, Cristo não é o meio, Cristo não é manipulado, Cristo não é nenhum objeto. Ele é o fim da nossa fé. Ele é para onde isso, a instrumentalização de Deus, é para onde nós nos dirigimos, e a Ele devemos nos conformar. Então, nesta quarta-feira, lembramos o jejum de Judas,
E esta disciplina espiritual que nos é proposta nas Sagradas Escrituras e pela Santa Tradição. Nas Sagradas Escrituras diz o apóstolo: ninguém pense de si sobre si mesmo exageradamente, mas pense com moderação, considerando uns aos outros superiores, os outros superiores a si mesmo. Esta é uma atitude mental que devemos ter diariamente. Um santo ancião também nos ensina: levanta-te pela manhã e diz para ti mesmo: corpo, trabalha a fim de te alimentar. Alma, sê vigilante, a fim de salvar a ti mesmo e herdar o reino. Corpo, trabalha a fim de te alimentar. Alma, sê vigilante, a fim de te salvares e herdar o reino. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.